Nosso assunto de agora é potencial elétrico. Pessoal, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então a gente vai ter um tratamento um pouco diferente de força elétrica, de campo elétrico e aerograndezas vetoriais. O que é um potencial elétrico? O potencial elétrico é uma capacidade do campo elétrico realizar um trabalho. Bom, só para a gente lembrar o que é trabalho, isso aqui está simplificado. Trabalho, força vezes deslocamento. Para ter trabalho tem que ter força e tem que ter deslocamento. Então a gente começa a observar aqui que o potencial elétrico é a capacidade desta carga elétrica, que eu botei de Q aqui, ó, que é realizar um trabalho num ponto P. Para facilitar o entendimento, eu coloquei uma carga em cima do ponto P aqui. Então observe, no momento que eu tenho a carga geradora, me cria um campo elétrico, porque é a capacidade do campo elétrico. E se esse campo elétrico, como a carga é positiva, me surge uma força elétrica. Eu também posso pensar assim, ó, duas cargas positivas, força de repulsão. Esta carga aqui recebeu a força, ela vai se deslocar. Então teve força e deslocamento, eu tenho trabalho. Para isso eu vou analisar o potencial elétrico neste ponto. Ele depende de quê? Da carga geradora. Ah, não entendi. Presta bem atenção. Se eu aumentar o valor da carga geradora, me aumenta o campo elétrico. E se aumentar o campo elétrico, me aumenta a força elétrica na carga. Aumentando a força, eu tenho mais trabalho. E é justamente isso que é o potencial elétrico, a capacidade de realizar trabalho. Então, quanto maior a carga geradora, maior é o potencial elétrico. A distância funciona de maneira inversa. Se eu pegar esta carga, afastar mais, eu estou aumentando a distância. Consequentemente, a força diminui. Diminuindo a força, eu tenho menos trabalho, eu tenho menos potencial elétrico. Por isso que a distância aparece inversamente proporcional ao potencial elétrico. Para a gente ter o sinal de igualdade que eu marquei aqui, tem que ter uma constante de proporcionalidade. Esta constante é a mesma usada nas aulas de eletrostática, que para o vácuo vale 9 vezes 10 na 9, newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tranquilos? A unidade do potencial elétrico é o volts. Daí já nos lembra, falar assim, a tensão elétrica de Rio Grande é 127 volts, Porto Alegre 127 volts, Santa Maria 220 volts, Pelotas 220 volts. Na realidade o que a gente usa é a DDP, que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Bom, pelo fato de ser uma grandeza escalar, o sinal da carga é importante. Quando eu tenho carga positiva, o meu potencial ele é positivo. Quando eu tenho carga negativa, o meu potencial ele é negativo. Como o potencial elétrico tem a ver com o campo elétrico, o que eu vou fazer aqui? Eu montei aqui um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Aquele que tem as linhas paralelas. Nós já vimos que o campo elétrico sai do mais e vai para o menos. Campo elétrico, aula anterior, sai do mais e vai para o menos. Eu quero que vocês associem positivo com potencial grande e negativo com potencial pequeno. Então, o maior potencial é no mais e o menor potencial é no menos. Eu marquei alguns pontos aqui que a gente vai pensar assim, ó, ponto A, B, C e D. Esqueça o R e o J por enquanto. Olhem apenas o ponto A, B, C e D. Qual deles que tem o maior potencial? Pessoal, o maior potencial é quem está mais próximo do mais. Então, o ponto A tem o maior potencial do que o B, por exemplo. O ponto A tem o maior potencial do que o D, porque está mais perto do lado positivo. Agora, quando se pergunta, potencial B e C, qual dos dois que é maior? O aluno olha para cá e já fala assim, não, eles são iguais. Por quê? Porque eles estão à mesma distância do lado positivo de maior potencial. Então, o potencial de A é maior que todos. E o B e o C têm potenciais iguais, que é maior que o potencial de D. Bom, como o B e o C estão alinhados, a gente traça uma linha para mostrar que eles têm o mesmo potencial, certo? Eu já tracei a linha no ponto A e já tracei a linha no ponto D também. Daí eu chego a algumas conclusões. O potencial de R é o mesmo potencial de A, porque está em cima da linha que tem o mesmo potencial. O potencial de D é o mesmo potencial de J, porque está na mesma linha que tem o mesmo potencial.
Estas linhas são chamadas superfícies equipotenciais, ou superfície equipotencial. Ou seja, elas são linhas que têm o mesmo potencial, certo? Aqui eu botei alguns valores para a gente poder discutir, né, com exemplo, fica mais fácil de entender. Esta linha que passa no ponto A tem um potencial de mais 10 volts. A linha que passa no potencial de B e C, 0 volts. E a linha que passa no potencial de D e de J, menos 10 volts. Daí a gente pode chegar a algumas conclusões. Qual é o potencial no ponto J? Apareceu o ponto J no exercício. Ah, é o mesmo do D. Tá, eu sei. Mas qual é o valor? Eu venho na linha e vejo que é menos 10 volts. Então o potencial no ponto J é menos 10 volts. Já o potencial no ponto R, eu venho aqui. O R está em que linha? Está na linha do que está o ponto A. Qual é o potencial do ponto A e do ponto R? Mais 10 volts. Então essas linhas aqui servem para mostrar todos os pontos que têm o mesmo potencial. Na geografia, vocês estudam as curvas de níveis. E daí tem lá aquele monte de curva de nível. E uma delas fala assim, mais 10. Mais 10 metros. Significa que em relação ao nível está a 10 metros de altura. Se eu tiver 3 pontos em cima dessa curva de nível de mais 10, os 3 pontos estão a 10 metros de altura. Ou seja, os 3 pontos têm a mesma altura. Se eu tiver 3 pontos em cima desta linha aqui, ó, os 3 pontos vão ter o mesmo potencial, de 10 volts. Então a superfície equipotencial ela é similar às curvas de níveis lá na geografia. Bom, uma característica da superfície equipotencial é que elas formam 90 graus com as linhas de campo. Observe que eu coloquei aqui em vermelho a simbologia de perpendicular, de 90 graus. Então, as superfícies equipotenciais estão cruzando 90 graus com o campo elétrico. Bom, como exemplo aqui, eu peguei aqui uma carga geradora positiva. O campo é de afastamento. Na carga positiva, o campo é de afastamento. O que acontece aqui? Eu vou traçar duas superfícies equipotenciais, uma em verde e uma em vermelho. Bom, o que nós combinamos? Que todos os pontos que estão em cima da mesma superfície equipotencial têm o mesmo potencial. Então, observe em verde aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B, em cima da linha verde. Então, o potencial de A e o potencial de B são iguais. Em cima da curva, né, da superfície equipotencial vermelha, eu tenho o ponto C e eu tenho o ponto D. Significa que o ponto C e o ponto D também têm o mesmo potencial elétrico. Agora a pergunta é a seguinte, qual que tem maior potencial? O ponto A ou o ponto C, por exemplo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pensar da seguinte maneira, eu sei que o positivo tem o maior potencial e o negativo tem um menor potencial. Então, como eu estou com uma carga positiva, quem estiver mais próximo dessa carga positiva tem um potencial maior. Observe que o ponto A está mais próximo do positivo do que o ponto C. Por isso que o potencial de A é maior do que o potencial de C. Então eu fico com essa configuração. O potencial de A e B são iguais, porque estão na mesma superfície equipotencial em verde, e o potencial de C e D também são iguais entre eles, que estão na superfície vermelha. E o potencial de A e B em verde é maior que o potencial C em D vermelho, porque o verde está mais próximo do positivo. O que pode aparecer no exercício? Uma linha de campo elétrico. Uma linha de campo elétrico aqui em azul e 3 pontos. E eu quero saber qual que tem o maior potencial. Qual é a dica para te saber rapidamente qual potencial é maior? Nós sabemos que uma linha de campo, as linhas de campo elétrico sempre saem do mais e vem para o menos. Tu vai colocar na tua prova, isso é só uma dica, tu vai botar na prova, quando aparecer a linha aqui do campo elétrico, um positivo e um negativo, porque o campo elétrico tem sentido de mais para menos. No momento que tu colocou esse mais e esse menos, tu já vê quem tem o maior potencial. O maior potencial, nesse caso o A, é aquele que está mais perto do positivo. Então aqui o potencial de A é o maior potencial, é maior que o B e o B é maior que o C. Observe que o C tem um menor potencial. Bom, eu falei no início da aula que o que se usa mais é a diferença de potencial.
Quando você tem uma tomada em casa, essa tomada é de 220 volts, entre um buraquinho e outro da tomada, nós temos uma diferença de potencial de 220 volts. Ou seja, um potencial menos outro. Ah, mas professor, o neutro não é 0 volts e a fase não é 220? Por que a diferença de potencial é o mesmo valor do potencial da fase? É a mesma coisa do que pegar uma criança de 0 anos e outra criança de 10 anos. Qual é a diferença de idade entre elas? É 10 anos. Mas o cálculo não é 10 menos 0. Então a diferença de idade deu a própria idade do maior. Pode acontecer isso. Mas a gente vai ver de maneira geral o que é uma diferença de potencial. Ó, DDP, diferença de potencial. Quando nós falamos em diferença, nós pensamos em menos, uma coisa menos a outra. Diferença. Então a diferença de potencial entre dois pontos, diferença de potencial entre A e B, vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Quanto vale o potencial de A? Eu venho aqui no nosso exemplo, o ponto A está nesse ponto. Eu vou na superfície dele e vejo o valor da superfície, é 10 volts. Então o potencial de A é mais 10 volts, menos da fórmula. Qual é o potencial de B? Eu venho aqui, ó. O ponto B, o potencial é 0. Então vai ficar 10 menos 0, mais 10 volts. Diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C é a mesma coisa. Potencial de A menos potencial de C. Eu vou pegar aqui o potencial de A, vou lá no meu gráfico aqui, no meu exercício, o A, o potencial é 10. 10 menos da fórmula e o potencial de C. Quanto vale o potencial de C? Eu venho aqui, vale 0. Então eu vou ter 10 menos 0, 10 volts. Mas professor, deu o mesmo valor do que o outro? Deu. A diferença de potencial de AB é 10 volts positivo. A diferença de potencial de AC também deu 10 volts. Vamos ver por que isso aconteceu. Olha só, a diferença de potencial entre AB dá 10, porque é 10 menos 0. A diferença de potencial de AC também deu 10, porque é 10 menos 0. Então deu a mesma diferença de potencial, porque o ponto B e o ponto C têm o mesmo potencial elétrico. É mais ou menos assim. Imagina uma pessoa de 20 anos e duas pessoas de 17 anos. Qual é a diferença de idade do cara de 20 anos para aqueles amigos de 17 anos? Ah, professor, 3 anos de idade. Então a diferença do cara de 20 anos para um deles de 17 é 3. E a diferença de idade do cara de 20 para o outro de 17 também é 3 anos. Ah, mas deu a mesma diferença de idade? É lógico, porque aqueles dois indivíduos tinham a mesma idade. No nosso exemplo, 17 anos. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu tenho dois pontos com o mesmo potencial, a diferença em relação ao outro ponto vai ser a mesma. Diferença de potencial de A até D é o potencial de A menos o potencial de D. Quanto vale o potencial de A? O potencial de A vale mais 10. Eu coloco 10 aqui. Menos da fórmula. E o potencial de D vale menos 10. Menos com menos dá mais. 10 mais 10 mais 20 volts. Observamos outra coisa. A diferença de potencial de AB ou de AC dava 10. E de AD deu maior. Por que de AB e de AC deu 10? Ó, 10 menos 0, 10. E de AD deu maior, deu 20. Porque quanto mais distante as superfícies equipotenciais, maior vai ser a diferença de potencial. Então nós temos que a diferença de potencial entre dois pontos vai depender da distância entre as superfícies equipotenciais entre esses dois pontos. Como a gente está trabalhando com campo elétrico constante, eu posso botar um sinal de igual com a constante aqui. Então essa formulazinha serve para campo elétrico constante, uniforme. Bom, agora que nós fizemos a diferença de potencial entre AD, deu 20 volts, eu vou fazer a diferença de potencial de DA. Ah, não é a mesma coisa? Ó, troquei as letrinhas, era AD, agora é DA. O que vai acontecer? Vai ser o potencial de D menos o potencial de A. Quanto vale o potencial de D? Vem aqui no exercício. O ponto D tem potencial de menos 10. Menos da fórmula. E o potencial de A é 10. Põe 10 aqui. Menos 10 com menos 10 deu menos 20. Pô, professor, deu o mesmo valor, só que um positivo e outro negativo. É isso que eu quero que tu perceba. Se eu tenho uma determinada idade e eu vou comparar a minha idade com outra pessoa, eu sou 10 anos mais velho, significa que a minha idade menos a idade da pessoa dá 10. A diferença de idade dá 10.
A minha menos a dela. Agora, qual é a diferença de idade dela para a minha? Tu vai responder, a mesma? Mas se eu pegar a idade dela e diminuir da minha, vai dar os 10. Só que vai dar negativa, porque a idade dela é menor do que a minha. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês fiquem. Se eu tenho a diferença de potencial de AD, deu 20, de DA, que é só trocando as letrinhas aqui, dá o mesmo valor com sinal trocado. Se num determinado exercício a diferença de potencial entre AB é mais 200, foi dado para vocês mais 200, e por um motivo qualquer no meio do cálculo, tu precisa da diferença de potencial de BA, AB é mais 200, BA vai ser menos 200. Eu simplesmente troquei só o sinalzinho de menos. Agora nós temos uma grandeza elétrica que é trabalho elétrico, certo? Bom, o que acontece? Quando a gente fala em trabalho, a gente lembra força vezes deslocamento. Só que quando se estuda na mecânica, trabalho força vezes deslocamento é para uma força constante. Quando a força é variável, tem que fazer a área do gráfico. Então observe o seguinte, eu tenho uma carga geradora aqui e eu coloco uma carga de prova num ponto que eu vou chamar de ponto A. Essa carga recebe uma força de repulsão dessa, que é F, e ela se desloca de um ponto A para um ponto B. Só que essa força elétrica não permanece constante, porque nós sabemos que aumentando a distância entre as cargas, a força cai ao quadrado. De que maneira que essa força cai ao quadrado? Conforme a distância. Pela lei de Coulomb, o gráfico tem essa configuração. E nós sabemos que o trabalho, quando vai se fazer o cálculo e a força é variável, o trabalho seria a área do gráfico. Então, esta área aqui me dá o trabalho, a área desse gráfico. Para o curso superior, isso é uma integral, que nada mais é do que a área abaixo da curva. Só que nós, no ensino médio, não estudamos derivadas integrais. Então, eu vou colocar direto a fórmula para vocês. O trabalho para levar uma carga de um ponto A até um ponto B é a carga transportada, esse Q minúsculo, vezes a diferença de potencial entre os dois pontos. Então, o trabalho para levar a carga de A até B é a carga transportada vezes a diferença de potencial entre os dois pontos. O que é essa diferença de potencial entre os dois pontos? Nós já vimos que a diferença de potencial entre A e B é o potencial de A menos o potencial de B. Como que se calcula o potencial de cada um dos pontos? Às vezes é dado já o potencial de A e de B, daí fica uma barbada, só fazer um menos o outro. Mas caso contrário, o potencial de A é KQ sobre DA. O potencial de A é K, que é a carga geradora, vezes a distância DA. E o potencial de B é K, que não é dividido por dB. Eu tenho o potencial de B. No momento que eu tenho os valores numéricos do potencial de A e o potencial de B, eu faço a diferença de potencial, multiplico pela carga transportada, eu tenho o trabalho elétrico. Bom, o Enem gosta muito das coisas mais práticas no nosso dia a dia. E a eletrostática ela é muito teórica. A parte mais prática que nós temos é esta parte do quadro, então preste bastante atenção. Nós temos aqui, ó, condutor em equilíbrio eletrostático, ou seja, esse corpo é um condutor. Nós já tínhamos visto que os materiais condutores, o excesso de carga, eles ficam na superfície. Então eu carreguei esse corpo aqui com esse formato estranho e as cargas estão distribuídas na superfície do corpo, certo? A distribuição não é uniforme. Nós percebemos que tem um acúmulo de carga maior na ponta. Esse fenômeno é chamado poder das pontas, que daqui a pouco a gente vai ver uma aplicação prática do poder das pontas. Bom, se o excesso de cargas ficam na superfície, se tem que o campo elétrico lá dentro é zero. Isso se chama blindagem eletrostática, certo? Se o campo elétrico lá dentro é zero, eu tenho uma blindagem eletrostática, certo? Bom, isso aí na prática dá para a gente mostrar para vocês alguns exemplos práticos assim. Quando tu entra dentro do elevador, tu tens uma superfície metálica, que é o elevador, ou seja, ele é um condutor. O que acontece com o teu campo elétrico no momento que fecha as portas do elevador? Teu campo elétrico é zero. E teu celular para de funcionar. Daí tu vai dizer assim, o que tem a ver o meu celular com o campo elétrico ser zero? Nossos celulares funcionam na faixa dos micro-ondas. E as micro-ondas são ondas eletromagnéticas. E o que é uma onda eletromagnética? São dois campos variáveis,
um campo elétrico e um campo magnético. No momento que eu zero o campo elétrico, o que vai acontecer? Não tem mais a onda eletromagnética e o celular para de funcionar lá dentro. Outra coisa interessante é que o potencial elétrico lá dentro, A, B, C e na superfície, são iguais, são constantes. Isso me garante que lá dentro não tem perigo de levar um choque. Nós só levamos choque elétrico quando existe diferença de potencial. Lá dentro os potenciais são todos iguais e na superfície também. Isso faz lembrar a gaiola de Faraday, que conta a história que ele entrou dentro de uma gaiola e mandou eletrizar. Não levou choque porque não tem a diferença de potencial. Também lembramos dos livros por que um passarinho anda num fio de alta tensão e não leva um choque. Porque ele anda num fio, ou seja, está sempre no mesmo potencial. Só levamos choque quando tem diferença de potencial. E no lado de fora nós temos o campo elétrico. O campo elétrico é um vetor e ele é perpendicular à superfície. Resumindo o que eu falei para vocês, no interior o campo elétrico é zero. O potencial elétrico é constante, ó, A, B, C, e na superfície também eu coloquei aqui, ó, potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C, que é igual ao potencial de D e é igual ao potencial de E. E na parte exterior eu tenho o campo elétrico que é perpendicular à superfície. Uma aplicação prática do poder das pontas é a questão dos raios. Bom, onde é que caem os raios? Ou aquela famosa frase, dois raios não caem no mesmo lugar, alguma coisa parecida desse tipo. Muito pelo contrário. O raio cai sempre nos mesmos lugares, porque ele vai procurar as pontas. Se tu falar com o pessoal que mora para o interior, para fora, ele vai dizer assim, pô, caiu um raio em cima de uma árvore. Por quê? Porque naquele campo nós temos a árvore mais alta. Ou lá em cima de um elevado, de uma colina, tem uma árvore lá que vai cair o raio porque é o ponto mais alto. Nós temos árvores no calçadão de Pelotas, nós temos árvore na Praça Saldanha Marinha em Santa Maria, bem no centro da cidade. E a gente não escuta de raios cair nesses pontos. Por quê? Porque existem edificações mais altas. Então os raios vão procurar os pontos mais altos. E daí a gente tem que proteger esses pontos mais altos, que seriam os prédios. Por isso que é perigoso, num campo aberto, num dia de temporal, a pessoa está caminhando. Porque no campo em aberto, as pontas maiores são as pessoas. Agora, no centro da cidade, existem edificações que são mais altas. Então, o acúmulo de cargas vai acontecer nessas edificações mais altas. E para proteger, nós usamos os para-raios. Bom, o que acontece aqui? Por indução, não é? Num dia de temporal, as cargas vão ser puxadas conforme se distribuem nas nuvens. No nosso exemplo, ficou a parte de baixo positiva e a parte de cima negativa. Bom, o que vai acontecer essa parte positiva? Por indução, ela vai puxar os elétrons da Terra. E eu vou ter um acúmulo maior nas pontas. Nesse caso, no para-raio. Esse para-raio é o mais comum que a gente consegue ver em cima dos prédios, que são 3 pontas. É o para-raio tipo Franklin. Então nós temos aqui um acúmulo de cargas aqui. Só que essas cargas não conseguem saltar para a nuvem, porque existe entre a nuvem e o para-raio um isolante, que é o ar, certo? Que é o ar. Bom, o ar é um isolante, certo? Só que cria aqui um campo elétrico. Eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa, existe um campo elétrico. E o campo elétrico faz as cargas se movimentarem. Então as cargas não conseguem se movimentar porque é isolante, mas o campo elétrico começa a aumentar, porque num dia de temporal começa a acumular mais cargas, vai me aumentando o campo elétrico. Chega um determinado ponto que o campo elétrico está tão alto que estas cargas aqui se movimentam e acontece a descarga atmosférica, acontece o raio, certo? A esse fenômeno de aumentar o campo elétrico e o ar deixar de ser isolante e passar a ser condutor, nós falamos que rompeu a rigidez dielétrica do meio. Rompe a rigidez dielétrica do meio. Então, no momento que rompe a rigidez dielétrica do meio, acontece a descarga atmosférica. Então, o perigoso é a questão das pontas. No Rio de Janeiro, onde é que cai a maior quantidade de raios? Um dos lugares que mais cai é no Cristo Redentor.
Por quê? Porque está em cima do morro, está de braços abertos e geralmente cai na ponta dos dedos, porque é a maior ponta que se tem no local.